Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Islândia, China, Estados Unidos da América, Inglaterra e Portugal, sim, são países do planeta Terra, mas também têm em comum o facto de já terem testemunhado stand-up comedy de David Cristina, biólogo de formação, humorista de vocação. Há quem diga que é um animal de palco. É ele que o diz, pelo Sim, menos é esse sou o nome do seu novo espetáculo a solo. Animal de Palco vai estar em Lisboa e no Porto ainda este mês de fevereiro. E já que estamos sentados a gravar um podcast, importa também referir os sucessos nessa área. Conta-me tudo, um espetáculo de storytelling partilhado também em podcast e Separados de Fresco, mais recentemente, considerado o melhor podcast do humor nos Prémios Pods 2021 ao vencer este podcast. Não, esta parte não era assim tão relevante. Humor à primeira vista. David Cristina, muito bem-vindo. Olha, muito obrigado por isso. Eu até fico surpreendido com essas coisas. Olha, mas já agora não fica mal dizer que o Conta-me Tudo também ganhou. Também ganhou, mas não estava a competir. Já ficava mais confusa e não estava a competir, exatamente. Sim, não estava a competir. Sim, tudo o importante sim. o importante o que temos que extrair desta introdução é que tens um podcast melhor que o meu. Isso, é Sim, isso. sim, É sim. só o que eu quero que os ouvintes saibam. Eu deixei para final exatamente, é a informação mais importante de ficar na cabeça para ser essa. Portanto, esta entrevista vai ser muito curta e pouco afável. Não. Animal de Palco, David Cristina, muito bem-vindo. Começamos com o teu novo espetáculo a solo. Sim. Digo novo porque já existiu um antes. Existiu Se um calhar antes. algumas pessoas não sabem. Quase mas- ninguém sabe. Há tipo 20 pessoas que sabem. Que aconteceu no Lisboa Comedy Club, mas no antigo, exato. antigo, que se chamava Já que Estás de Pé. Fizeste 2 datas, não foi? Foi, Penso, se não exatamente. estou em erro, no Mesquita a abrir. E estávamos em 2015, portanto já foi há 7 anos. É verdade. Sensivelmente 7 anos, porque acho que foi em junho, portanto será 7 Tu estás anos mais em... bem informado do que eu sobre o meu... Fui procurar. Encontrei, porque eu há uns tempos, já agora, partilhei na conta do Instagram do Sim. podcast, humor à primeira vista, .podcast, já agora. Fui procurar cartazes antigos do Lisboa Comedy Club, Sim, espetáculos sim, antigos, combinações meio estranhas, e estava lá o teu também, Ok. e tenho lá uma pasta de computador com isso, e eu depois partilhei os cartazes e a malta gostou até, tinha coisas assim, muito estranhas, sei lá, estranhas combinações para hoje, que não imaginávamos que essas pessoas teriam feito um espetáculo junto, sei lá, o Pedro Teixeira da Mota, o Pedro Figueiredo e o Duarte Correia da Silva. Olha, Fizeram- sim. Era Peste de Pato, acho eu, se não estou em erro. Sim. Lembras-te desse? Lembro. Pronto, e partilhei alguns. A malta curtiu daquilo, estava lá o teu. E assim é que me lembro. Mas começando com o Animal de Palco, que já agora vai 18, 19 e 20 de fevereiro já esgotados Sim. no Lisboa Comedy Club. E 26 de fevereiro ainda há bilhetes também no Lisboa Comedy Club. Exatamente. E Dia 25 no fevereiro, Porto. No Porto ainda há bilhetes também no Sá da Ainda há Bandeira. poucos, eu estive a ver hoje, haviam 9 bilhetes à data que No Sá da Bandeira. no Estado da Bandeira. Pois. Portanto está mesmo quase. Está quase. Em princípio no Porto não vou abrir mais. Em princípio não, de certeza, não vou abrir mais no Porto. Mas em Lisboa decidi abrir há 2 dias uma outra data, porque já tinha as 3 datas escutadas há algum tempo. Ok. Pensei, pode ser que ainda haja mais malta que queira ver. Eles mandam mensagens a dizer, olha, abre aí outra data. E eu, tá bem. É porque assim que eu falo no Instagram. Foi assim que decidiste? Tiveste feedback de malta e decidiste abrir Sim. Eu inicialmente tinha pensado fazer só 2 datas em Lisboa, uma data no Porto. Eventualmente Coimbra e Braga também se falou, porque tenho malta a pedir. Mas ainda não tenho datas para esses sítios. E depois de Lisboa escutou tão depressa e surpreendentemente que eu abri uma terceira data. E depois essa também escutou e eu disse, ok, ainda falta um bocadinho, mais ou menos um mês. Vou abrir outra, pode ser que a coisa venda e dê para fazer 4 datas. Por acaso é uma coisa curiosa que eu costumo pensar às vezes, que é como é que se toma a decisão de quando esgotas uma, abrir logo outra, porque é sempre um risco decidires abrir e depois não está e ninguém. depois se calhar só mais 10 pessoas é que queriam, não é? Sim, há sempre esse risco, não é? Olha, agora estou preocupado. Não fiques. Agora estou intranquilo. Não, mas já vendi alguns bilhetes também para a nova data, acho que a coisa vai correr bem. Mas quem me ajuda a decidir é a produtora. Estou a trabalhar com a produtora que é a Meio Termo. Que a meio termo, sim. E eles é que me ajudam a decidir isso tudo. Na verdade têm sido impecáveis, porque
que isto não são coisas que... Eu estou aqui, eu sou talento, eu costumo dizer, eu sou talento, o resto é produção. Mas sim, estou muito entusiasmado com o animal de palco, com o espetáculo. Só falta escrever. Porque agora decidir fazer o animal de palco, sendo que, como eu estava a dizer, 7 anos depois de um primeiro solo, É que o primeiro correu tão bem. decidiste fazer logo a seguir. que Então. eu decidi, bom, isto eu não posso esperar nem mais um dia do que 7 anos. Não, então o que aconteceu foi, bom, o Comedy Club fechou, o Lisboa Comedy Club. Aliás, o primeiro Lisboa Comedy Club foi onde eu lancei o Conta-me Tudo, porque eu trabalhava lá como MC, eram dos MC residentes. Tu e o Mário casa, Bomba, não eu era? e Bomba, exato. Uhum. E eles pediram-me shows, tinham noites que precisavam de shows, tinham noites em aberto e disseram-me, David, arranjei uns shows. E então eu decidi fazer o Conta-me Tudo com o João Diniz, que era inicialmente para ser um storytelling só com comediantes, mas depois acabou por ser um storytelling para toda a gente. E vamos abrir outra vez o Conta-me Tudo este ano. Provavelmente o meu espetáculo vai ser em março, depois vamos fazer março, abril e maio. E o solo, já que estás de pé, foi basicamente isso. Eu estava a atuar lá todas as semanas, 2 ou 3 vezes, já tinha 1 hora de material fácil. E na altura não havia muita gente a fazer horas. Acho que o João Pinto foi o primeiro, depois fui eu. Ele fez um que era o 13. O 13, exatamente. Está na parede do Comedy Club. Se calhar o teu também lá está, não O sei. meu também está lá, Também está exatamente. O meu também está lá. Deste novo Comedy Club. Deste novo Comedy Club. E ele fez o 13 e depois logo a seguir fiz eu. Pá, e foi muito giro, gostei muito de fazer. Mas ainda na altura não estava a chamar muito público, porque ninguém me conhecia. E também, sinceramente, acho que me apercebi que no final que fazer 1 hora é mais do que só fazer 1 hora de material. 1 hora é tipo um sol, tem que ter um arco, tem que ter uma lógica, tens de ter uma história que estás ali E a esse contar. não tinha. Eu sinto que não. Eu sinto que falei de uma série de coisas que eu queria falar, mas não tinha uma lógica que unia tudo. Este já tem. Este já tem, sim, este já tem mais. Quer dizer, tem mais? Quer dizer, espero eu, vamos ver, né? Ainda tem que... É como digo, ainda estou a escrevê-lo. Ainda estás a escrever. Sim, eu estou, se calhar mais que escrever, estou a organizar, porque o material já está quase todo escrito. Ok. Tenho 1 ou 2 beats que ainda estou a explorar, mas estou mais a organizar o texto que outra coisa qualquer. E este tem uma organização, tem uma lógica, tem, o próprio título tem a ver com o espetáculo Está em si. relacionado com os temas que vais Sim. falar. Ok. Obviamente também houve aqui como eu referi, o último sucesso de podcast que tiveste, que foi o Separados de Fresco, com a Ana Garcia Martins, a Sim, Pipoca Mais sim. Doce, que também faz stand-up. E cresceu bastante. Também foi na sequência disso que já Sim, percebeste sim. que haveria mais público interessado em ir eventualmente ver-te a fazer stand-up. É isso? Sim, Pelo que eu percebi, desculpa, nas datas que fizeram ao vivo do podcast, vocês também tinham momentos de stand-up. exatamente. Nós, bom, aquilo, eu, quando começámos o podcast, nós não tínhamos assim grande ideia do que é que aquilo ia ser, eu e a Ana. Estávamos só os dois recém-separados, um bocadinho chateados com a vida e já nos conhecemos há muitos anos e achámos graça a fazer, queríamos fazer uma coisa juntos e achámos graça a fazer aquilo. Depois, aquilo realmente teve alguma atração, o podcast teve muita gente a ouvir, e eu passei aumentei um bocadinho os followers, eu tinha 2.000, passei a ter, sei lá, 37.000. Um bocadinho. Um bocadinho. E é curioso, a Ana perdeu o mesmo número em followers, não sei. Foi bom para mim, mal para ela, mas é o que é. Mas ela continua a Mas ela destacar, continua bem, mas perdeu também para aí 40.000 followers só por se associar a mim. Mas então, depois nós fizemos aquilo ao vivo, a coisa correu bem, vendeu muito bem, maioritariamente por minha causa, mas vendeu muito bem. E depois eu pensei, eu já tinha planeado fazer um solo, na verdade, no final do ano passado. Mas depois, quando esta coisa do Separados aconteceu, pensei, se calhar vou esperar até acabar a turnê do Separados, ver o que é que... A gente depois lançou um livro também, ver como é que isso tudo se resolve e lançar o meu solo depois disso, porque acho que a coisa pode vender bem às costas disso. E acho que ter esgotado estas datas tem principalmente a ver com esse Claro. com essa visibilidade agora. Mas, e isso dá-te algum tipo de preocupação sobre, por exemplo, entrou muito público que te conhece há pouco tempo, acredito muito também seja já público da Ana que passou a conhecer-te, não é? Tens algum tipo de preocupação em relação a se calhar este novo público que agora me vai ver aos palcos não me conhece assim há tanto tempo, não sabe que tipo de stand-up é que eu costumo fazer, se calhar algumas concessões que tens que fazer para o público que te vai ver? É algo em que pensas isso? É um bom tema, já pensei, mas não vou fazer. Até para começar, porque essa ideia de que este público não me conhece, nenhum público me conhece, por isso logo aí é tudo bom. Não, exceto as 2.000 pessoas que já estavam, não é? Exceto essas 2.000 pessoas. Não, as pessoas conhecem-me do Separados de Fresco, do Conta-me Tudo também. Sim, também já fui ao Levanta-te e Ri. Ou seja, eu acho que as pessoas já têm mais ou menos uma ideia do que eu sou. E viram o meu stand-up também com a Ana. Não vou fazer concessão nenhuma, porque eu acho, quer dizer, dizem-me, não é? Que o meu humor já é bastante consensual, ou seja, não sou propriamente um tipo muito
Mainstream, é isso? Sim, já sou bastante Já é mainstream. Uhum. Pronto, por isso eu não estou assim preocupado com mudar nada, e também se gostarem, gosto. É o que eu tenho para oferecer, o que é que eu vou mudar, não é? Claro. Ahm, Mas percebo que exista muitas vezes quando existem assim booms às vezes de público que te passa a seguir, não é? Com vários comediantes, não só contigo, isso já, às vezes um certo vídeo, por exemplo, sim, lança, sim. uma pessoa fica muito conhecida e a partir daí, por se ficar associado a um certo tipo de conteúdo, não é? Pode haver depois, quando vais fazer a palco o teu stand-up, a tua comédia, existir alguma preocupação se será que os temas que eu falava antes vão fazer sentido com este público que me vai ver agora, não é? Sim, eu acho que isso é uma boa questão. O que é que eu te posso dizer? Porque é que eu estou tranquilo? Eu atuo muito no Comedy Club Uhum. e muita gente que me vai ver ao Comedy Club, que vai ver o Comedy Club, já me conhece porque do podcast. Tive muita gente a falar comigo depois dos espetáculos e essas pessoas gostaram muito de me ver. Ou seja, eu ainda não, toda a amostragem que eu tenho é que isto não há Sim, nenhuma sim. coisa para eu me preocupar. Eu também não fazia próprio material a dizer as mulheres são uma porcaria e Não, mas tipo, às não, vezes- não gosto de negros, ou seja, não tinha nada assim particularmente controverso, Sim. não é? Sim. Viva o André Ventura, ou seja, não tinha nada dessas coisas, por isso, pronto, acho que estou. Não, mas aqui eu estava a pensar mais, não era sobre temas que se calhar fossem polémicos, como estavas a dizer, o teu humor não ia muito Sim, para não aí, vai muito para aí. mas era às vezes se calhar temas de, por exemplo, obviamente o divórcio será, calculo eu, uma questão Sim, tema sim. deste espetáculo, não é? Porque foi, lá está um ponto importante da tua vida, uma situação No Animal de Palco. no Animal Vou Palco. falar muito pouco do A divórcio. sério? Porque já falei Ok. tanto sobre isso, já fiz tanto stand-up sobre isso no Separados, na turnê, que não vou falar. Vou falar um bocadinho, mas não vou falar sobre isso muito. Este espetáculo é muito mais é sobre mim, as pessoas não me conhecem, então vou dar-me a conhecer a mim e a minha relação com o palco. É sobre as minhas neuroses, o meu ponto de vista sobre o mundo, tudo o que é errado comigo e o palco e a minha relação com o palco desde há muitos anos, daí o nome Animal de Palco. Uhum. Eu não digo é que animal é que é, não é? Pode ser um leão, mas também pode ser um hamster, as pessoas não sabem. Certo. Mas sim, vou mencionar um bocadinho o divórcio lá em passant, mas não, as pessoas não é isso que vão levar, já levaram o suficiente com Então isso. este Animal de Palco, que apesar de já não fazeres um solo há 7 anos, é o material que foste escrevendo nestes últimos tempos, não é um best-of daquilo que Não, fizeste isto é no material. 7 anos, é uma coisa pensada e estruturada com um tema específico escrito. Sim, a maior parte do material é relativamente novo. Ou seja, se as pessoas me veem frequentemente no Comedy Club, os outros comediantes que estão lá comigo, eles não vão ver nada novo porque eu já testei este material. Tenho que testar este material em algum sítio, Sim, não é? claro. Mas pessoas que foram-me ver há 7 anos não vão encontrar nenhuma Nada, piada destas. E mesmo muitas piadas que eu já fiz na televisão ou aqui ou ali não vão estar aqui. E eu vou fazer uma ou duas piadas que fiz também a turnê com a Ana, mas mesmo isso tentei eliminar, porque as pessoas se calhar já me viram Se na calhar turnê, já não viram, querem, pois, não querem exato, ver outra exato, vez. exato. E também porque sinto que já, mesmo com o podcast e com o livro, isto foi um podcast, isto foi um livro, isto foi stand-up. Eu acho tantas. A Sábado fez um artigo sobre mim, sobre o divórcio, que me tirou uma fotografia e depois a CMTV pegou nisso. E então, um artigo em que 90% de divórcios em Portugal e eu sou a cara desse artigo. Estou lá e ainda por cima estou És o tipo. divorciado mais famoso de Portugal. Tipo, sou a cara do divórcio, ainda por cima estou com uma cara toda bonacheirona, parece que estou feliz que as pessoas se separaram, não é? Tipo, já chega, não é? Daniel Acho que- Sloss de cá, sim. que Exato, também teve... foi o rei Sim. da separação. Eu acho que também, para mim, já estou tranquilo com esse tópico. Acho que há outras coisas acerca de mim que gostava que as pessoas soubessem, que sou igualmente más, atenção, não vou para lá dizer que sou o maior, mas gostava que as pessoas conhecessem um bocadinho melhor como é que funcionam as minhas neuroses, porque eu sei que superficialmente as pessoas olham para mim e dizem, este gajo é incrível, mas tem a conhecer melhor que não sou perfeito. Eu estou a ser irónico, Então, tu tens que me dar alguma coisa, tu não podes deixar que as pessoas achem que eu estou a falar a sério. Mas estava na dúvida, Estavas- estava na dúvida. Às vezes a ironia vezes- tem destas coisas. Às vezes Mas, parece que há cada então- cagão. mas essa questão da neurose, há muito isso associado a comediantes, não é? De Sim, comediantes que podem ser neuróticos. Queres de alguma forma desmistificar isso? Olha, é aqui? assim, ainda bem que falas nisso. Eu li há pouco tempo um livro, há pouco tempo, foi o ano passado, um livro muito interessante sobre isso, escrito por académicos, psicólogos, sociólogos e mais não sei o quê, que analisava esta dicotomia. Será que todos os comediantes têm que ser neuróticos, ou tristes, ou infelizes, ou ter uma visão negra do mundo para serem bons comediantes? A conclusão que o livro chega é que não, porque fizeram perfil de vários comediantes, nomeadamente George Carlin é um que eles usam como exemplo, que é um tipo cujo material é super pesado, negativo, pessimista até, Uhum. mas que ele na vida pessoal era um tipo incrivelmente otimista, feliz, bem casado, super bem resolvido.
Por isso não é necessariamente esse o caso. Agora, a verdade é esta, quando se é comediante, nós somos muito analíticos, não é? E por parte do nosso trabalho é estar sempre a ver coisas onde as pessoas normalmente não veem. E isso às tantas torna-se patológico, não é? Nós somos incapazes de ter uma conversa sem estar a analisar, somos incapazes de ter uma emoção humana, uma relação humana, sem estarmos constantemente a analisar o que se está a passar. Parece que nós não estamos a viver as coisas, estamos a vê-las. E isso inevitavelmente cria aqui umas estruturas mentais que não são muito dadas ao otimismo, não é? São dadas mais ao pessimismo e às neuroses. Por isso, Mas sim, então, tu não és neurótico. sou um bocadinho. És um bocado? Somos todos. Somos todos. Eu tenho as minhas neuroses, eu odeio passar vergonha, mas odeio mesmo. Tipo, ninguém gosta de passar Sim, vergonha. sim, Mas sim. eu não, mas eu Eu tipo, gosto, não. Eu não, gosto. não. Adoro. Eu destruo, eu sou capaz de destruir a minha vida para não passar vergonha, ok? Para vergonhas que as pessoas nem sequer notam como Disfarçar, vergonha. é Ok? isso. Sim. Tipo, ouve lá, eu falo nisto de stand-up, mas posso falar uma coisa que é factual. Agora menos, que já tenho 43 anos, mas eu estou às vezes a andar na rua e engano no caminho. Tu também, toda a gente se engana, não é? Estás a andar na rua e dizes, continuas "Epá, em frente para não... sim, Também já me aconteceu. eu dou a volta Já ao me aconteceu. quarteirão. Eu dou a volta ao quarteirão antes de mudar de direção. Ou seja, Sim. porquê? Porque eu acho que há pessoas na rua Que estão a olhar para ti e que vão dizer, pensar, olha, não. olha este é Pá, também me normal. acontece. Também tu vês? Isso não é um comportamento saudável. Não é. Isso não é um comportamento saudável, não faz sentido. Mas eu depois, pronto, isto é uma das minhas neuroses. Uma pessoa que também tem ansiedade, já tive umas fases com ataques de pânico e tudo isso. Pronto, sou ansioso com a minha saúde, tenho uma série de neuroses que racionalmente, analiticamente não fazem sentido nenhum, mas estão cá. E eu acho que há muito humor aí, não é? Nós olhamos para as coisas estúpidas que fazemos e que não conseguimos deixar de fazer e que as outras pessoas também fazem e dizer, olha pá, isto é estúpido, mas eu não consigo deixar de fazer. Então, se esse estudo chegou à conclusão que comediantes não precisam de ser neuróticos, mas porque é que nós vemos em tantos que são, de facto? Eu acho que é uma questão causa versus correlação. Ou seja, é aquilo que eu te estava a dizer. Se tu tens uma estrutura tão analítica na tua cabeça, tu sequer não precisas... É inevitável. Eu acho que é mais uma questão de tu passas a ser neurótico por seres comediante em vez de tu precisares de ser neurótico para seres comediante. E os que já são neuróticos já percebem, se calhar há aqui um safe spot. Sim, exatamente. Uma profissão que valoriza a minha neurose. Exatamente. O meu Também ponto de pode vista ser, sim. distorcido. Como é que se chama esse livro já agora? Pá, olha, tenho que procurar amante da referência desse. Tendo em conta isso que estavas a dizer, de alguns dos temas deste Animal de Palco vão tocar nessa parte da neurose, sobre e agora, A minha neurose. a Sim. tua neurose, a parte de criar este solo, este texto foi de alguma forma é sempre um exercício de perceber como é que te comportas, não é? Acredito que tenha sido difícil a alguns momentos perceber, epá, eu sou assim. Se foi difícil, epá, não, eu já sei que sou assim. Aliás, É autoconhecimento, era a palavra que me estava a faltar. Opa, eu acho que as coisas que eu falo são as coisas mais engraçadas. Há coisas que me irritam acerca de mim, que eu gostava que fossem diferentes, mas que sequer não têm tanta graça, sabes? Estas coisas são coisas mais mundanas que me irritam, não é? São coisas que eu tipo, como é que é possível? E depois eu dou um passo atrás e digo, mas porquê é que eu estou a reagir desta maneira? Isto é absurdo. E depois isso passa a ser engraçado. Também tenho histórias, que também vou contar algumas histórias, coisas que me aconteceram, que são, lá está, as coisas nem sequer foram nada especial, mas é que depois, enquanto comediante, a coisa acontece e tu olhas sempre para ela de uma maneira estranha, não é? E aquilo contamina o teu stand-up. Eu há uns tempos assaltaram uma casa, quando eu estava a fazer um espetáculo com a Pipoca, assaltaram uma casa, e que não tem graça nenhuma, é horrível, não é? Eu cheguei a casa, tinha a casa assaltada, e cheguei lá e chamei a polícia logo, porque eu não sabia se os cavalheiros ainda estavam lá em casa a assaltar e não queria incomodar. Como é que, não gosto deste quando chegaste, como é que percebeste que estava a porta aberta? Estava a porta toda escangalhada, toda partida, e eu pensei, olha, eu não deixei isto assim, eu não foi assim que eu normalmente não tendo a partir a porta quando saio de casa, e pensei, se calhar os cavalheiros ainda estão lá dentro, não querem incomodar, que eles devem estar a trabalhar, que eu sou um gajo que não gosta de chatear as pessoas quando estão a trabalhar. Sim. Então liguei à polícia para a polícia vir, e a polícia chegou, e a primeira coisa que a polícia disse, o polícia olhou para aquilo e disse, isto aqui está aqui um trabalho muito mal feito. Olha para a porta e salta. Porque assim, um gajo quando tu assaltam a casa, tu queres ouvir reviews, não é? O que tu queres ouvir da polícia é reviews sobre a qualidade do assalto. Já vi muito melhor que isto. Pá, estes gajos não sabiam o que é que estavam a fazer. E eu só pensava, mas então não são profissionais, quer ver que são amadores, quer ver que são assaltantes que não fazem pelo dinheiro, estás a perceber? Estavam a testar. Estavam só a testar. Isto é o tipo de coisa que
pá, acabou por contaminar o meu stand-up, porque tem graça, não é? Porque é uma observação parva que ele fez, mas de repente na minha cabeça, eu depois nessa noite dormi lá com uma coisa encostada à porta e eu só conseguia pensar na quantidade de coisas estranhas que aconteceram desde que o polícia lá entrou. E de repente isso tornou-se um beat, só por isso. Não é que fosse uma situação particularmente engraçada, na altura foi bastante traumatizante. Mas pronto, mas estas situações que são fora do normal são as que te ficam depois na cabeça. Sim, enfim. Que situação. Assaltar. Isso foi recentemente. Foi, Então. foi na primeira noite, foi na noite da aula magna com a Ana, que foi talvez... Pelo menos foi em Lisboa, não é? Se Sim, foi em tivesse sido Lisboa. noutro sítio, ainda Sim. demorarias mais A saber, sim, saber. sim. Foram simpáticos, assaltaram quando eu... Isto é Eles malta, foram ver, isto sim. é malta com consideração. Isto não é... Não, mas pensando bem, eles se calhar sabiam que ia estar na aula magna, não é? É pá, sim, Será? sim. Se calhar não conseguiram Será arranjar que eram bilhete, ficaram fãs? chateados, não sei. Fãs. Imagina, fãs. Queriam só ver onde é que morava. Sim, depois não me roubaram grande coisa. A verdade é que nem me roubaram grande coisa. Felizmente. Pois não, sim. Era gente com bom gosto. Eles, quando se foram embora, eu fiquei a pensar: se calhar devia comprar coisas melhores. Que isto Relevaram um pouco. claramente desiludi estas pessoas que vieram cá. Mas sim, pá, eu estou entusiasmado, muito entusiasmado com o espetáculo do Animal de Palco. Acho que, pá, espero que corra bem. Vais filmar Acho o que- espetáculo? Sim, vou filmar, a meio termo vai filmar e depois ainda estamos a decidir o que é que vamos fazer ao conteúdo. Eu gostava, no espaço de um ano, vamos tentar ver se há alguma coisa para fazer para monetizar o conteúdo, mas no espaço de um ano gostava de pôr no YouTube gratuitamente para a malta ver, porque acho que faz mais sentido. Porque pronto, é uma boa ferramenta promocional e eu, de qualquer Claro. maneira, se o material já estiver na rua, obriga-me a escrever novo material. Porque Sim, é uma sim, tentação sim. grande dos comediantes ficarem agarrados a material que funciona e às vezes tens de combater ativamente essa tentação pondo o material lá na rua para as pessoas já não quererem ouvir aquela piada mais. Uhum. Porque escrever novo material é uma transição difícil. Quando estás a fazer material batido e sabes todas as noites estás a partir e de repente tens que escrever material novo e tu sabes, pá, pelo menos eu falo por mim, eu escrevo um beat, 50% do beat é para o lixo, não é? Ou seja, tens um beat inteiro, mas 50% das punchlines não vão bater ou não vão bater como tu gostavas. E então tu estás em palco sempre um bocadinho a sangrar, tens de estar numa posição emocional Claro. bastante diferente. Eu tendo a desligar-me quando vou testar material, desligo-me um bocado do público. Em que sentido? Faço o texto, mas não estou preocupado necessariamente com dar-lhes um grande espetáculo. Porque se eu me começo a preocupar com isso, eu começo a ficar muito inseguro quando as piadas batem ou não batem. Eu faço um exercício muito mais analítico. Vou para o palco, testo, corro, chego ao fim, faço notas sobre o que aconteceu. Se corre bem, corre Gravas? bem. Sim, às vezes gravo, quando me lembro. E corre bem, corre mal. Mas tento não pôr muito ego ali, porque não. Ou seja, não ficar desmotivado quando Não, corre mal. porque eu já sei mais ou menos que 50% do que eu escrevo e que leva a palco a primeira vez não bate. Mas 50% bate, que isso é que é importante, não é os 50% que não batem, é os 50% que batem. Mas sim, mas tens de estar pronto para isso, não é? E é um exercício difícil quando os comediantes estão lá no Comedy Club, os residentes, é malta com mais de uma década de stand-up, é malta que tem muito material batido. Nós estamos habituados a todas as noites subir e partir, se quisermos, não é? Se não tivermos a testar material. Às vezes pode acontecer que o público esteja mais estranho, assim, mas a malta está habituada a ter boas noites sempre, que quer, basicamente. E é uma mudança de chip significativa, porque o teu ego Tens que te desce... auto-infligir em ter noites más. às Exatamente, vezes. sim. Não é simpático. É um exercício mental. Tens que dizer, ok, eu continuo a ter graça apesar desta noite não ter tido muita. E isso não é a coisa mais Certo. fixe do mundo. Mas sim, tem graça para mim. Não é? Mas tiveste de treinar ao longo da tua carreira para também desvalorizar às vezes quando as noites correm Sim, mal. eu não lhe é? chamaria carreira, se calhar logo aí acho que estás a... Tiveste um solo há 7 anos, como é que sim. isto não é uma carreira? Exatamente, tens toda a razão. Sou eu o puto Saúl. Mas o que acontece é que naturalmente, eu digo isso à malta mais nova que está agora a começar, e há uns tipos ótimos, uns putos ótimos no Comedy Club, mesmo muito bons. Queres nomear alguns? Ou... Olha, o Marcão, João Marcão, é Uhum. logo um que me vem à cabeça, que é mesmo ótimo, vale muito a pena ir ver. Também lá o Daniel, eu estou-me a esquecer do último nome dele, está como Dagu no Instagram. O Daniel é bailarino e é um stand-up que começou a fazer há pouquíssimo tempo e é ótimo. Ele vai abrir uma das minhas noites. Ok. É mesmo fantástico. Vais ter então malta a abrir? Sim, por agora já tenho algumas pessoas confirmadas: o Pedro Alves, a Diana Nogueira Uhum. e o Daniel Dagu, que eu não me estou mesmo a lembrar do último nome dele, porque no Instagram não tem. E ainda vou ter mais uma pessoa a abrir. Estou ainda a decidir, uma ou duas pessoas a abrir, ainda estou a decidir quem vão ser. Fixe. Agora distraí-me. Mas uma coisa que eu digo à malta mais nova é: ao fim de fazer isto muitos anos, o teu ego já não está sempre em xeque. Eu não treinei propriamente. O que acontece é só que eu já tive
piada muito mais noites do que não tive piada. E chega um momento em que, pronto, ok, não tive piada esta noite, mas isso não quer dizer que eu não tenho graça. Quer dizer só que, pronto, a noite não correu bem porque eu fiz a asneira, o público não estava pronto. Nunca é bom culpar o público, porque há sempre aquela teoria que a gente consegue sempre dar a volta à coisa. Mas às vezes, pá, fazes qualquer coisa mal logo ao princípio, desde tu percebes o que é que foi, pronto, e acontece. Eu tive aí um set há umas semanas que entrei em palco, ia testar material, disse logo fiz crowdwork, estava assim meio distraído, disse 2 piadas que caíram mal, pá, uma coisa sem sentido, chamei velha a uma pessoa que não era velha, pá, não interessa, uma coisa, tu sobes a palco, dizes uma provício qualquer, Certo. e perdi o público logo, ok, nos primeiros 30 segundos perdi o público, e depois tive os 10 minutos seguintes a recuperá-los, não é? E a pensar, depois daqueles primeiros 10 segundos eu fiquei a pensar, pá, que chatice, agora vou ter uma trabalheira. Eras MC nesse dia? Não estava como Nesse MC, dia, não? era material. Sim. E o resto do tempo a pensar, que chatice, agora vai ser os próximos 10 minutos a tentar trazê-los para o meu lado para poder fazer o material E que o que tenho que fazer. Pois, exato. Ou seja, o que decidiste aí no palco, não é? Foi deixa-me fazer material em que já sei que vou conseguir puxá-los, não é? Exato, para E depois, depois- claro, e depois Ou seja, fazer o material. tiveste que alongar a tua atuação Exato. para conseguir Para testar. depois testar o material Sim, que tinha que testar. E foi tudo por causa de uma asneira que eu fiz por distração, Isso não foi por percebes- nada. E percebes- percebi logo, Percebeste instantaneamente? instantaneamente. Percebeste que tinhas que... Sim, percebi logo que os tinha perdido logo. Uhum. Tinha perdido a sala logo. É uma chatice. Mas foi por distração, não é? Porque cheguei, estava assim com a cabeça noutra coisa e disse uma coisa qualquer que correu mal. Pronto, isso acontece, não é? E é isso, tipo, tens que viver com isso. Tens que saber, ok, isto acontece, é assim. Claro. Faz parte. Este sol surge também numa leva de espetáculos a sol que estão a voltar a surgir, não é? Sim, Este sim. ano já. E vão surgir mais, pelo que já consegui perceber. O que é ótimo, diga-se, não é? Depois de um ano Sim, de, sim, sim. Um de ano em que ninguém- 2021 e 2020 em que tivemos maioritariamente em casa, este ano parece voltar a existir esse boom que já tinha existido nos anos anteriores à pandemia, 2018, 2019. Eu já não sei qual era o ano exato em que tínhamos tido mesmo muitos espetáculos a sol. E surge também no Lisboa Comedy Club, na sala de baixo, na Sim. Famous Famous Grouse Room, numa leva também de espetáculos que estão a surgir aí, às vezes não só a solo, mas outras experiências em grupo, que vão estar lá agora. Dilema de circunstância, não é? Que são 4: o Tiago, o André, o Sebastião e o Rafael. É isso? Disse bem? Não sei quem são essas pessoas todas. Então o Tiago Tiago Pereira, Tiago Pereira, ok. André Pinheiro, Sim. Sebastião, não sei dizer o último nome dele, Sim, e Rafael Peçanha, acho que é isso. ok. Peço desculpa se estiver a dizer mal, mas Não, sei que eles costumam estar lá Costumam estar no Comedy Club, e, sim. e vão ter esse espetáculo na sala de baixo. Vi que também o Pedro Silva, a Mariana Figueiredo, Sim, o sim, sim. Rafael Aragão e o Pedro Alves, Exato. vão ter, acho que é hoje. É o podcast, não é que eles estão. Aquilo é um podcast ou é só um espetáculo? Acho que é um espetáculo. Ok. Stalkers, não é? Sim, É sim. hoje, é dia 28, exatamente, é hoje. Vão lá estar, portanto, quando isto sair já foi incrível. E vão ter mais datas, em Sou princípio. capaz de ir lá espreitar isso, hoje que hoje também vou lá estar no Comedy Club. Vai estar hoje na. Estou como na MC sala de esta cima. noite. Fixe. Isto para dizer, se foi também neste sentimento de ver que estão coisas a acontecer ali no Comedy Club e por estares naquele espaço, por os comediantes estarem ali reunidos, que também tiveste mais pica de voltar agora. Sim, eu acho que o Comedy Club fez uma diferença, está a fazer uma diferença enorme à comunidade de comédia. Já se está a sentir um certo efeito. Sim, muito grande. Para começar, os residentes são um grupo de pessoas, eu, o João Pinto, o Miguel Neves. O Miguel Neves é residente lá. Miguel Neves é Não sabia. residente, o Carlos Moura, o Pedro Luzindro, acabaste de falar agora nele, Pedro Alves, Pedro Alves. e acho que me estou a esquecer de alguém, ou não? Espero não. Mónica Valdegato também não. Não, Mónica não. Nós não é? temos nenhuma mulher residente, mas gostávamos. Quer dizer, gostávamos. Eu não sou eu que tomo essa decisão, mas já falei Sim, sim. com o Comedy Club e eles gostavam. Então, os residentes era malta com muito tempo de palco, muitos anos de palco, mas que não tinha um sítio óbvio para estar. E aquilo tem-nos feito muito bem. Tem-nos dado mais visibilidade, muita estaleca. E depois há uma série de malta nova que está a aparecer agora que faz muito palco lá, mas mesmo muito palco. Eu tenho visto malta que está a fazer em 6 meses a progressão que antes nós demorávamos 2 ou 3 anos a fazer, só porque o número de horas que eles têm em palco são equivalentes, não é? Só que antes tinhas que fazer 2 ou 3 anos a correr bares e a correr noites por Lisboa fora, e agora fazes tudo no mesmo sítio, numa semana fazes 5 atuações, facilmente.
E a malta está a ficar muito, muito boa. Tenho visto uma progressão fantástica nos miúdos mais novos lá. Miúdos mais novos são gajos de 20 e tal anos, não é? Mas pronto, eu sou um velhote comparado com eles. Não quero de todo ser paternalista porque não há nenhuma razão para isso, que eles têm muita graça. E sim, pá, e acho que aquilo está a fazer uma diferença enorme. E o público está a adorar ir lá. E depois aquela sala de baixo é uma sala perfeita para fazer espetáculos de stand-up a solo. Aquilo leva 100 a 120 pessoas, tem bar, tem um palco porreiríssimo, pá, é perfeito. Ou seja, não mais tens que andar à procura da sala para estares a fazer o teu solo, assumindo que não queres fazer um teatro grande, não é? Está ali. Uma coisa mais intimista. Sim, é ótimo. Acho que o Comedy Club está a fazer muita Explica-nos diferença. só o que é exatamente o papel dos comediantes residentes para quem Sim, tem essa ideia. o Comedy Club tem uma estrutura particular, eu pelo menos não conhecia, desta forma, que é, tem 5 ou 6 residentes, que 2 dos quais têm que estar sempre por noite, que são as pessoas que garantem a noite aconteça o que acontecer. Ou seja, se por alguma coisa estranha só aparecerem estes 2 comediantes e não houver mais ninguém, estes 2 comediantes garantem 2 horas de stand-up. Cada um faz 1 hora, provavelmente. E, além disso, temos também a malta que aparece, os open mics que estão a fazer pela primeira vez, temos malta que só aparece, e temos ainda malta que são regulars, que são pessoas que também são pagas, que os residentes também são pagos, são pessoas que são pagas porque aparecem lá muitas vezes, e a lista de regulars varia de mês para mês. São pessoas que, no fundo, aparecem lá muitas vezes, garantem qualidade, e a casa diz, olha, vem X vezes, se vieres X vezes este mês, a gente paga-te por cada vez que vieres cá. E a nossa função enquanto residentes é garantir a noite, seja o que for que isso quer dizer, é falar com os outros comediantes, é um bocadinho a função da MC também, sendo que quando... Falar com os outros comediantes, ou seja, convidar pessoas para irem lá atuar nesse dia? Nem tanto, é mais falar com os comediantes no sentido de dizer quais são as regras, quanto tempo é que vão ok. fazer, qual é a ordem, no fundo manter a noite no eixo. E depois nós tipicamente o que fazemos é um dos residentes é headliner, o outro é MC. É como fazemos. E há noites em que não há headline, o residente não é headliner, porque imagina, temos um comediante muito fixe lá, tipo, o Batáguas foi lá, porreiro, então o Batáguas que faça headliner, não é? Ele é que vai fechar a noite, faz muito mais sentido isso do que um tipo que está lá 2 vezes por semana. Sim. Mas tipicamente, se não tiver lá uma boa pessoa para fechar a noite, quem fecha a noite é um dos comediantes residentes. E o outro é MC. Eu tipicamente faço muito crowdwork, por isso eles põem muito como MC. O João Pinto, por exemplo, faz pouco crowdwork, está com um texto fortíssimo, costuma fechar a noite, mas isto varia. Eu também às vezes posso pedir para dizer, estou farto de fazer crowdwork, quer testar material ou quer fazer material. Sim, porque assim. Quando és residente não estás a testar material, é isso? Tipicamente tentas fazer material de qualidade. Obviamente, quer dizer, no meio de 5 beats de qualidade ou 5 beats batidos, faço um de teste, não é? Claro. Consegues encaixar lá. Sim, metes lá pelo meio, se a coisa estiver a patinar um bocado, tu voltas para o material batido. Mas sim, mas é isso, essa é a estrutura. É única porque tipicamente tu tens só um MC por noite, ou só uma pessoa a garantir a noite. E ali o Comedy Club decidiu pôr 2 por noite para ficar mais descansado. Nós ao princípio não sabíamos quantos comediantes é que íamos ter por noite e pensámos, se cá vão haver noites, vão só haver 2 pessoas, são estes gajos, percebes? E temos que garantir que 2 pessoas seguram a noite, porque uma pessoa só não segura uma noite. Claro. Tens que fazer 2 horas de material, 1h30 de material, não há cabeça, assim. Não há cabeça. Sim. Muito bem. Queria ainda perguntar uma coisa relacionada com, portanto, a tua formação. Como eu mencionei, a parte de biologia, certo? Tiraste um doutoramento nos Estados Unidos da América, onde viveste durante 6 anos, não é? Sim. E depois, entretanto, passaste para a área de investimentos ainda relacionados com ciência, não é? A coisa da comédia serve-te de alguma forma no emprego e o raciocínio científico serve-te de alguma forma na comédia? Boa pergunta. Eu penso que não. Ou seja, há algumas coisas em comum. Eu quando comecei a estudar, quando estava a fazer o doutoramento, nós tínhamos que dar apresentações científicas. E eu tive uma formação muito boa. Tinha uma professora, pronto, não se chamava professora, mas pronto, a nossa diretora do laboratório era muito boa nisso e deu-me muita formação sobre como expressar-me de uma forma coerente, lógica. E eu, através disso, isso está incorporado no meu stand-up. Inadvertidamente, o meu stand-up é estruturado, não é? Tenho uma estrutura, gosto de fazer as coisas de uma certa maneira, está estruturado, os beats, não sei o quê, as ligações, as coisas, pronto. Eu acho que dessa forma, sim, falar em público é comum entre as duas coisas. Mas eu, no meu trabalho, não tende a ser muito engraçado. As pessoas, uma pessoa está a investir dinheiro dos outros, eles não gostam que a gente esteja para lá a fazer graçolas. Sim. Mas, ao contrário, usar partes de, se calhar, o raciocínio
No stand-up. Estavas a falar há bocado até daquele livro, estavas a mencionar a parte de estudos relacionados com a neurose. De alguma forma isso pode... Eu acho que é interessante. A mim, onde eu acho que isso me informa mais, não é na escrita de piadas, que eu já estava a dizer há bocadinho, não é? Eu escrevo as piadas porque acho graça, sei lá. Eu não, mais tarde posso olhar para uma piada e dizer, olha, esta piada realmente é contra o racismo, mas na altura não escrevo para isso, não estou a escrever piadas contra o racismo. O que acontece é que eu tenho que analisar muitas vezes, e todos os comediantes fazem isso, será que eu estou a pisar a linha ou não estou a pisar a linha? Será que isto aqui é aceitável ou não é aceitável? Um bocado na conversa do politicamente correto. Sendo que a minha lógica é se isto é aceitável para mim e é aceitável para o público, não é aceitável para uma entidade abstrata que vive na internet que cancela pessoas. Eu estou-me a marimbar para isso. Mas eu tenho que fazer piadas com as quais eu estou confortável e por isso eu tenho que saber onde é que estão os meus valores a determinado instante. E isso eu nisso sou muito analítico, sim. Isso é uma coisa que eu já li livros, um ou dois, sobre os movimentos de... estes movimentos todos progressistas, mais atuais, estas lutas culturais que tu tens agora, estes movimentos de apoio a minorias, tenho-me informado sobre isso para perceber a origem dos movimentos, com que partes é que eu estou confortável, que partes é que eu acho que são improdutivas mesmo para as próprias causas que eles estão a defender. Isso também me ajuda depois a navegar. Quando alguém se levanta no fim do teu espetáculo e vem dizer não gostei da tua piada, que acho que a piada foi sexista. Isso aconteceu? Já me aconteceu. Já te digo, já te conto. E é bom tu teres alguma estrutura mental, porque eu fico muito sensibilizado com estas coisas, porque eu fico tipo a pensar, será que foi? Teres alguma estrutura mental para poderes dizer, não foi, já estudei, já pensei sobre o assunto. Pensaste, e claro. Para mim, não foi no abstrato, isto não há absolutos, não é? Mas para mim, entendimento da estrutura que eu tenho, acho que não foi. Eu uma vez tinha um beat, tenho que recuperar isso, mas era uma coisa que eu estava a experimentar sobre... isto é uma história verídica. As minhas piadas são quase todas histórias verídicas. Eu estava a ter uma discussão com uma pessoa, uma mulher, que era toda assim de esquerda. Na de esquerda não é o termo certo, se bem que era, mas todas das coisas naturais, e tudo que é natural é bom, que é uma coisa que me irrita, não é? Tudo é natural, é bom. Como assim? Tipo, se é comido por um tigre é natural, isso não é bom, não é? Diarreia é super natural, coisa mais natural do que difteria não há, mas não é fixe, não é? Sim. Mas pronto, e estávamos a ter essa conversa e ela às tantas disse-me, porque eu estava zangado com uma coisa qualquer, já não sei o que era, e ela disse-me, tu devias ser, é um conflito interpessoal, e ela disse-me, tu devias ser mais como aos patos, porque a natureza é que sabe. Os patos, disse-me ela, os patos, quando se zangam, dois patos machos zangam-se e andam à pancada, e depois há um pato que perde e um pato que ganha, e o pato que perde ultrapassa aquela derrota emocional e vai fazer amizade com o pato que ganhou. Ou seja, eles resolvem os conflitos. E eu disse-lhe, sim, mas também não sei se sabes, os patos violam imenso. Os patos são... Não, sério, vai ao Google. Os patos são tipo... Eu sou biólogo. Os patos violam atrocidades. É tipo uma coisa incrível. É tipo do pior que há. Pronto. E que era uma coisa... Isso também é os patos, não é? Tens os dois lados. Sim, são ótimos a resolver conflitos, mas também violam muito, não é? Tens que escolher onde é que tu queres estar nesta balança. E depois tinha todas umas piadas sobre à volta dos patos violarem outros patos, não é? E no fim daquilo, que é importante, é uma distinção importante, que não estou a falar de patos violarem pessoas, que isso eu acho que era pior. Mas no fim daquilo há uma senhora que vem falar comigo e disse, olha, eu achei aquelas piadas sobre violação super sexistas. Mas é sobre patos. Aquilo eram patos, não eram pessoas. E ela, sim, mas mesmo assim estás a normalizar a violação. Eu assim, estou a normalizar a violação para patos, não é? Eu não sei se havia um pato qualquer no público e disse, este cabrão tem razão. Este gajo tem toda a razão. Pessoal, patos, vamos violar. Ou seja, isso é uma situação que eu fiquei tranquilo, não é? Ela disse-me aquilo assim. Eu sinto que não estava, não é? Eu sinto, na verdade, se eu tivesse que analisar a minha piada, o que eu estava a criticar era esta história de que tudo o que é natural é bom, que é uma coisa que para mim é um conceito que não faz sentido nenhum. Não, há coisas boas que são naturais, há coisas más que são naturais, não é? Claro. E era esta visão do mundo que eu estava a criticar. Não era agora tipo normalizar a violação em patos, quer dizer, já agora eles violam na mesma. Sim, quer dizer, não, eu não é um problema real que existe entre eles, não é? Quer dizer, esta senhora provavelmente ficou chateada porque ela gostava de ir dar pão aos patos, não é? E agora está a pensar, estou a alimentar um violador, sempre está a dar-lhe a dar energia para o pato ir violar mais. Mas isso não é um problema meu, não é? Portanto, há estudos nesse sentido. Sim, está super
super ideia. bem demonstrado. Não fazia ideia. Epá, a minha search history no Google é muito ecléctica. Costumas puxar assim temas de biologia da tua área às vezes para stand-up? Não, por acaso não. Este aconteceu. Este aconteceu. Epá, porque isto que aconteceu, já nem sei. Eu ouvi alguém falar sobre isto e eu disse: não pode. Que é a reação que toda a gente tem? Tipo, como assim? O Pato Donald, quer dizer, o Pato Donald não usa calças, por isso logo aí. Mas tipo, as pessoas dizem: os patos violam o Messi. Eu assim: não, os patos são tão fofinhos, eu adoro patos. Toda a gente gosta de patos, não é? E depois fui fazer um Google e de facto é terrível. Vai à Wikipédia, é terrível. É um flagelo. Mas pronto. Não estava foi a contar. Não. Saímos de um podcast sobre humor com mais conhecimento sobre a Opa. vida de patos. Eu estou aqui para informar. Biologia. Como é que se chama o ramo que estuda só animais? A zoologia. Zoologia, exatamente. Não confundir com zoofilia, que é uma coisa completamente diferente. São pessoas que gostam de ter relações sexuais com animais. Pois, que não era novamente, não era sobre isso a piada, atenção. Sim, não de todo. Eu não sei, Isso aconteceu há muito tempo? Isto aconteceu ano passado. Isto aconteceu o ano passado, literalmente. Olha, foi numa noite em inglês que eu estava a fazer. Fiz o material, o beat primeiro fiz em inglês. Ou seja, imaginem isto tudo em inglês. Sim, fiz a noite em inglês e a reação foi tão estranha. Assim, o beat na altura estava a ser desenvolvido e eu até parei de o fazer. Eu acho graça ao conceito, mas a coisa não estava a pegar. Há coisas que a gente acha graça e não pegam e depois parei. Mas não é por ser sexista, não é? Sim, É porque é esquisito que a maior parte das pessoas fica assim, mas o quê? Os patos? E a piada não passa além disso, que as pessoas ficam tão presas nesse conceito. Mas quando ela me diz isso, eu ri muito, não é? Eu nem fiquei ofendido, não é? Fiquei tipo, não, acho que você tipo, está só zangada com toda a gente, não é? Mas isso acontece um bocadinho, não é? Tu vês agora nestas coisas do politicamente correto e destes guerreiros da internet, é que há malta que há muita coisa para estar zangado e bem, mas há malta que está zangada sem perceber bem porque é que está zangada. E então, pronto, às vezes erra o alvo. Há exageros, não é? Exato. Eu acho que há exageros dos dois lados, não é? Claro, Sim, há sempre. não, quer dizer, tu tens exageros do lado da violação, ok? Isso já há muitos anos e ainda bem que finalmente estamos agora a começar a falar das coisas como deve ser, ou do racismo, ou seja, e o a que for. comédia tem algum historial nesse aspecto. Exatamente, não é? a comédia, sim, de comediantes. violar. Sim. E, pá, não sei se, pronto, do Louis C.K., não é? O Bill Cosby. Desculpa, tens toda a razão. Bill Cosby. Bill Cosby. Sim. Também grave, mas não chegou ao ponto de sim, mas esse ser violação. Bill Cosby, gravíssimo. completamente. Sim, o Louis C.K., eu nem ponho na mesma. É uma coisa horrível, mas eu não ponho sequer na mesma categoria. Sim, não foi violação. Sim, do Os resto, relatos né? que existem é que foi. É só extremamente asqueroso. É só extremamente asqueroso. Mas pronto, mas é o que é. Mas não estou aqui para estar a relativizar coisas más, porque a gente um gajo parece sempre um burro, não é? Quando estás a dizer, foi mal, mas não foi assim tão mal, não é? Então, Não, foi horrível no mesmo. Sim, foi tudo horrível. Há diferentes graus de horrível. Eu já não sei o que é dizer. Vou-te ser sincero. Sim. Eu, no que toca a estes assuntos, eu só quero, eu às tantas, só quero que me digam o que é que querem que eu diga. É o que eu digo às vezes. Não, mas eu percebo quando nós dizemos que não foi ao nível do Bill Cosby, porque o Bill Cosby violou pessoas, o do Louis C.K. Não chegou a esse ponto, não é? Nem acho que fosse a cena dele, nem acho que isso fosse a cena dele. Isso já não sei, não vou estar a falar pelo acho que a cena dele era só fazer aquilo, que não é bom, mas faço a mesma ideia. Mas a cena dele era mais aquilo. Mas sim, relativizar estas coisas é complicado, porque hoje em dia toda a gente fica tão inflamada com tudo, não é? Que tu nem sequer consegues ter a conversa, não é? Às vezes discussões sérias, não é? Sobre sim, pá, porque não é? Inevitavelmente um assalto à mão armada não é a mesma coisa que um homicídio. Não é? Sim, São as duas más, mas não são a mesma coisa, senão tinham as mesmas penas. E da mesma forma que aquilo que o Louis C.K. fez não é a mesma coisa que o Bill Cosby fez. É mau, é tudo mau. E tu dizes que uma coisa é menos má que a outra, não estás a desculpar a outra. Estás só a dizer, pá, vamos não agrupá-las, porque não são a mesma coisa. Sim, mas o Louis C.K. claramente não teve bem. Eu nem percebo porque é que ele fez aquilo. Pá. Eu nem percebo. Epá, é que eu não. Se há coisa que eu não quero ser vista é nesse momento, percebes? Não acho que estou no meu melhor. Acho que não estou. Percebes? Prefiro ser visto, imagina, a escrever, se me disser, vierem lá uma sessão fotográfica à casa, eu digo, olha, fotografem-me, sei lá, a fazer a barba, a escrever uma coisa qualquer ao computador, mas não estou bem aí. Vais ver o Louis C.K. já agora? Vou, claro. Também vou. Ou seja, nós. Claro. Depois existe muito esta discussão. Eu já tive esta discussão com algumas pessoas que ele teve mal, não é? Fez uma coisa horrível e nojenta e nós estamos de alguma forma a contribuir para que ele continue a fazer comédia. E eu percebo o ponto. Eu acho que faz sentido porque se nós analisarmos, de facto, ele usou o poder que tinha pelo facto de ser um comediante famoso sobre pessoas que queriam crescer no meio para fazer o que fez.
E isso é totalmente justo, essa crítica. Depois há o lado de ele é um bom comediante, ele continua a ter muita piada e nós gostamos de continuar a consumir Sim, a pá, comédia que ele faz e por isso é que por isso é que vamos o falar. ver Mas ouve lá, ao vivo, não é? aqui isto, voltamos à Mas estrutura perceba, do... acho que há aqui. Sim, mas isso é um Sim. bocadinho cancel culture, não é? Ou seja, a minha perspectiva sobre isto é, há leis, as leis olharam para aquilo que ele fez, ele foi super castigado, mesmo além da lei, ele foi super castigado, Uhum. podia ter sido mais, podia ter sido menos, não sou eu que julgo isso, mas a verdade é que não acho que caiba a toda a gente, de repente o homem tem que parar de existir. Sim, sim, sim. Ou seja, isso os direitos humanos não desaparecem. Isto é uma coisa que é horrível, as pessoas não gostam disso. Mas imagina, se tu fores uma pessoa que comete um ato terrível, mataste outra pessoa, já para não falar de coisas ainda piores, que eu não sei se são piores, mas coisas terríveis como violar ou seja o que for. Mas imagina que matas outra pessoa, os teus direitos enquanto ser humano não desaparecem. Então tu sim vais preso, Claro. mas podes um dia sair da prisão e continuar com a tua vida. O Louis C.K., se foi castigado o suficiente, se não foi, eu não sei. Mas existem entidades que estão a tratar disso. E eu acho que nós não podemos simplesmente negar-lhe todo o direito a viver a partir daí. Sim. É o que eu sinto. Pá, não tanto por ele ter graça. O Não, Bill mas Cosby eu tinha estava- imensa graça, não é? Eu estava a pensar na perspectiva de. Nem estava a falar de outras pessoas a criticarem se nós vamos ver ou não. Estou a dizer a nossa consciência própria. Se nós é que temos que nos sentir confortáveis Sim, a exatamente. ir ou não, isso. não é? Lá está isso. Exatamente. Cancelar, eu acho que eu não vou, vai outra pessoa naquele lugar. Exatamente. Não Eu é não me por aí, sentiria não. confortável, por exemplo, a lhe pedir conselhos de carreira em privado. Isso. Ou conselhos sobre a vida amorosa. Isso não, Sim. tipo, olha, posso ver-te lá, podemos ir aos bastidores conversar um bocado. Não sei se me sentiria confortável. Ou sentiria, se calhar até me sentia bem, se calhar até gostava. Sim, Dizia assim, olha que elogio. Ninguém me elogia assim há muito tempo. Mas não sei, eu acho que é um bocadinho isso. Pá, e depois, obviamente, há coisas terríveis. Quer dizer, o Bill Cosby, eu não... Isto é pessoal, mas eu não conseguiria ver stand-up do Bill Cosby agora, porque aquilo que ele fez a mim afetou-me de tal maneira que eu já não consigo dissociar a obra do homem. No caso do Louis C.K., ainda consigo. Eu costumava dizer, não é? Eu, quando houve aquele documentário dos miúdos e do Michael Jackson, epá, eu parei na primeira parte que era para continuar a conseguir ouvir os primeiros álbuns, percebes? Porque eu sinto, se eu continuasse a ouvir aquilo, já não ia conseguir ouvir mais Jackson 5, não dava. Certo. Pronto. Pois, também é esse lado de... mas eu acho que, apesar de tudo, se calhar que a música pode ser um bocado mais fácil, porque às vezes o humor é mais... O humor é bem, super mais pessoal sim. e custa... E o Luís C.K. às vezes falava de alguns temas... Sim. Que tu notas a ligação entre aquilo. Pá, ele obviamente é grande creep, percebes? Ou seja, ele é obviamente grande creep, ou era, ou está até um creep em desconstrução, como diz o Diogo Faro, mas ele era obviamente grande creep. Que eu acho que esse é o crime de que nós o devemos acusar e podemos acusar, porque o gajo é um grande cripalhão, um nojentão. Pronto, é isso. E agora tu, perante isso, podes decidir se vais querer continuar a ver stand-up dele ou não. Pá, é muito isso. Eu, no caso dele, eu acho que isto é uma decisão pessoal. Eu continuo a querer ver o stand-up dele, mas perdi um bocadinho de respeito por ele, tenho que admitir. Não é? Isso. Mas às vezes tenho dificuldades, mas continuo a gostar, obviamente, do trabalho dele. Eu fui vê-lo também ao Maximi e gostei muito. Mas não é às vezes assim tão linear esta ideia de sim, estou super confortável. Eu posso às vezes estar um bocado desconfortável com certos beats, não é? Claro. Ouve lá, e ele apresentou. Eu li agora num livro giro, estava a falar contigo sobre isso, sobre o Comedy Cellar, que fala muito sobre como é que foi o Louis C.K. a voltar ao stand-up. E os primeiros beats que ele fez uma atuação no Comedy Cellar, exato. E ele fez várias sessões lá no Comedy Cellar. Eles fazem normalmente 3 ou 4 sessões por noite, 3 à sexta, 4 ao sábado, durante a semana não sei quantas fazem. E ele fez várias sessões de seguida e eles dizem lá, o dono daquilo diz que as primeiras sessões eram super zangadas e ele estava a fazer material que era um bocadinho até pouco apologético, sabes? Porque ele provavelmente devia estar super zangado. Claro. Não interessa nestas coisas, ele não tem razão para estar zangado, mas as pessoas muitas vezes fazem coisas emocionalmente, não têm razões para estar. Claro. Ele obviamente não é vítima aqui, mas ele estava muito zangado e o material não estava a bater minimamente, porque as pessoas estavam a dizer, como assim? Tipo, não dá, amigo. E ele, entretanto, mudou o material para material mais apologético. Ainda assim, muita gente dirá, e eu também, não apologético o suficiente. Sim. Mas pronto. E a coisa começou a funcionar melhor. Mas eu acho que o que aconteceu é que ele, enquanto comediante, o que ele estava a fazer era tentar ter graça. E foi brincando ou mexendo na componente apologética até conseguir chegar a um ponto que estava confortável para entrar no material propriamente dito. Ele não foi fazer aquele solo para pedir desculpa. Ele pediu desculpa para poder fazer o solo. É a minha leitura do que ele fez. Sim. É bem visto. Ele agora lançou um novo recentemente. Não vi ainda esse. Também não. Mas o outro que foi
em parte o que ele veio fazer ao Maxime, que depois saiu sim, em vídeo. Esse foi o primeiro depois Sim. da situação do Me Too. E eu gostei do Sol. Não sei, não foi o melhor dele, mas sim, Não. teve piadas boas. Quem não tem nenhum caso relacionado com o Me Too em princípio, da última vez que eu confirmei, o Nate Bargatze, acho que é assim. Nate Bargatze. Bargatze? Sim. Ok, tem a pronúncia, um toque italiano, meio italiano. Acho que o pai dele tem essas raízes, que também descobri, era humorista, ou é humorista ainda. O pai dele era palhaço. Não, mas acho que também fazia cenas de stand-up. Ok. Eu vi-o de facto com cartolas de ilusionismo também. Exato, também era assim. ilusionista. Mas sim. vi que também tinha carreira como comediante. Ok. Não sei exatamente, não conheço, foi Sim. informação que encontrei. Não fui ver solos deles, do pai dele. Mas tu foste o comediante que escolheste aqui para mencionarmos falarmos um pouco sobre ele. Que, diga-se, tem 2 solos na Netflix, um de 2019, o Tennessee Kid, e o The Greatest Average American do ano passado, que foi nomeado para um Grammy, inclusive, e foi no episódio que nós fizemos em novembro, do final de 2021. O Ricardo Cardoso até mencionou que era o solo favorito dele de 2021. E teve em algumas listas, inclusive com a par, obviamente, Bo Burnham, James A. Caster, foram outros dos mencionados. Este estava lá na lista também. Porquê é que escolheste o Nate? Olha, vou-te só dizer aqui, já agora acrescentar o que estás a dizer. Se a malta quiser ouvir, no Spotify ele tem mais 2 solos áudio só. É? Sim, é o Full Time Magic de 2015, o Yelled at by a Clown de 2012. É só procurarem Nate Bargatze Okay. no... Só em áudio. Só em áudio, são Spotify. ótimos os dois. São ótimos. Ele também tem um de meia hora na Netflix. No stand-ups. Pois, a história é a seguinte. Eu não conhecia, e às tantas li o The Stand-Ups, quando aquilo saiu a primeira época, vi o Nate Bargatze e tipo, amei. Tipo, este gajo, a voz dele é única, o ponto de vista dele é único. Eu nunca ouvi ninguém... Que é aquela coisa maravilhosa, quando tu vês um comediante que está a fazer uma coisa que tu nunca ouviste antes. Tipo, este ponto de vista é único. Caralho, este ritmo, o que é isto? Sim. Único para mim. Se há outras pessoas a fazer já conheciam, mas eu não conhecia. E depois vi o resto do The Stand-Ups e nem sequer acabei de ver os outros comediantes, que eram todos super derivativos. Tipo, o comediante negro fazia variações sobre o comediante negro típico, a comediante mulher era uma imitação de outras comediantes mulheres. Ou seja, eu percebo isto, atenção, não estou aqui a desfazer ninguém, mas ele era não derivativo, o que ele estava a fazer era super único. E tanto foi que eu acho que a Netflix, pouco tempo a seguir, ofereceu-lhe um solo. Que foi este 2019 e ele agora fez outro, e eu acho que foi o The Stand-Up foi o que o fez realmente lançar-se. E gosto muito dele porque a maneira como ele diz as piadas que ele tem, o ponto de vista dele é único. Eu, por exemplo, eu não conseguia fazer o que ele faz, tenho completa consciência. Há coisas que ele diz e a maneira como ele diz, eu às vezes perco tempo a olhar para a maneira como ele constrói as piadas e constrói as frases, porque tem tanta graça só a ordem em que ele escolhe dizer as coisas. Às vezes é onde está a graça. Sim, acho mesmo. Já te sentaste a analisar então beats dele, foi isso? Já fiz, sim, estava sentado na altura. Sim, tipo, pensar, ok, porque é que isto tem graça? Tipo, deixa-me lá pensar e depois percebo, ok, é a ordem em que ele está a divulgar a informação, é o que faz isto ter graça. Ele dá primeiro esta parte, depois aquela parte, e o ponto de vista com que ele dá a informação é o que tem graça, não é a informação em si. Sim, ele é um ótimo storyteller e tem um ritmo muito próprio. Sim, eu gosto mesmo muito do Nate. E foi curiosamente este beat que vamos ouvir agora que analisaste de alguma forma ou não? Já não me lembro qual. Não, acho que o beat que eu analisei é uma história que eu acho que ele disse, que ele contou no Letterman ou no Conan O'Brien, que é uma história do McDonald's, que ele foi ao McDonald's com um amigo. A história, eu posso contar a história porque depois tem piada ele a contar, mas ele foi ao McDonald's com um amigo e fez uma partida ao amigo. Levaram uns hambúrgueres para a mesa, o amigo foi à casa de banho, quando o amigo foi à casa de banho, ele deu uma dentada no hambúrguer do amigo e esta era a partida, ok? Esta era a partida, que é uma partida básica, não é? Certo. E o que ele estava a pensar é que tipo, o amigo dele ia abrir aquilo e, como uma pessoa normal, o que ele pensava que o amigo não ia fazer era ir lutar com alguém na cozinha porque achava que tinham comido o hambúrguer. E a história toda é toda essa, não é? Como o amigo reagiu de uma forma completamente anormal àquilo, da forma que não devia reagir. E depois ele está a dizer, mas tu compreendes a confiança que este gajo da cozinha tem que ter na sua capacidade física para estar a dar dentadas em hambúrgueres à sorte. Tipo, este gajo deve ser o melhor
lutador do mundo. Como assim tu vais só tipo às cegas lutar com este gajo? Pá, e eu achei muita graça a isso, porque depois a maneira como ele conta tem muita graça, percebes? O ponto de vista dele é o que tem graça ali. A história, tipo, pronto, quer dizer, para outra pessoa aquilo era só, olha, o meu amigo é parvo, não é? Sim. Sim. Exato, e poderia acabar aí o desenvolvimento do beat, não é? Ele dá esse outro lado. Vamos ouvir um certo então de um beat que escolheste sobre do Nate, que está num stand-up que ele fez na altura para a Comedy Central. I went and visited my parents recently. My parents have a real fat cat. It's real fat. People point it out, you know? They walk in, they're like, man, that cat's fat. And it feels rude, you know? Like, he doesn't speak English, but we do, so maybe don't say that. And they're just, you know, they're like, what are y'all feeding this cat? You're like, whatever you feed a cat, dude. Like normal cat food stuff. We pour a bowl. He eats it. Like, if he eats 8 birds outside, he doesn't tell us. You know, he's not like, oh, I ate out tonight, I'm good. And then they're like, well, y'all should do something. You're like, what do you think we're not doing? Do you think he has a gym membership and we don't drive him to the gym? He's a cat. That's his gym membership. He's a cat. I watched him jump from the ground on top of the refrigerator. That's like if I jumped on top of a school bus from the ground. Like if I did that, you're not going to be like, well, you still could lose a little bit, you know? Além do Nate, há mais alguns nomes que te vieram à cabeça? Que eu gosto, os clássicos, eu adoro Bill Burr, gosto muito de Louis C.K., não sou super fã de Dave Chappelle, deve ser a única pessoa, quer dizer, gosto, obviamente reconheço muito mérito, mas acho que ele está muito preachy nos últimos solos dele. Nos últimos, sim, eu também concordo nessa parte, nos últimos. Já não tenho assim principalmente o último. Aqueles dois que ele fez curtos eu nem considero, mas o último acho que sim. Sim, o último está super preachy, mas os dois curtos já não gostei muito. Pois é isso. Enfim, mas acho que Bill Burr... Mas gosto muito dos outros. Mark McDonald... Norm McDonald? Norm McDonald, sim. Norm McDonald... Estavas a pensar no Mark Normand. Estava, por acaso estava. Mark Normand eu acho que ainda não... Eu gosto, mas ainda não... estalou. Agora, era super fã de Norm McDonald. Principalmente do Norm McDonald nos talk shows. Que é a melhor cena. Tipo, sim. Ele era o melhor convidado de talk show de sempre. Adorava-o. Aliás, a minha grande ambição um dia era trabalhar como host de talk show, porque isso é o que eu mais gostava de fazer, é o que eu acho que tem mais... se enquadra melhor no meu perfil como comediante. Gosto muito disso, gosto de falar com pessoas, gosto de entrevistar, gosto de fazer stand-up, mas não sou um stand-up tão puro como, por exemplo, um Miguel Neves ou um João Pinto, porque eu sou muito clean, não é? Um stand-up puro é um gajo, eu costumo dizer, tipo, ou é gordo, ou é baixo, ou é dos Açores, ou é... Vocês têm um stick que é mais claro e que envolve um compromisso maior com o stick. A minha voz é um bocadinho mais consensual, como eu estava a dizer ao princípio. Mas sim, Norm McDonald. Estou com o Mark Normand, Norm McDonald era maravilhoso, sim, era também um dos meus preferidos. Eram esses três, provavelmente. Algum desses viste ao vivo quando estiveste nos Estados Unidos? Não. Quem eu vi ao vivo quando estive nos Estados Unidos foi o Mike Birbiglia. Excelente. Para mim é dos meus favoritos. Eu fui uma vez à Comedy Cellar. A primeira noite que fui à Comedy Cellar vinha de um jantar de trabalho. Cheguei a Nova Iorque, jantar de trabalho, ia já bem bebido, e não sabia como é que aquilo funcionava. E então entrei. Isso foi na altura em que estavas a viver nos Estados Unidos? Ou não, foi há pouco tempo. Isto foi há pouco tempo, 3 anos. Okay. Já estava a viver cá em Portugal, mas fui lá em trabalho, tive lá uma semana e já cheguei assim, bebida à Comedy Cellar, estava ninguém à porta, entrei, não sabia que aquilo tinhas que comprar bilhete e mais não sei o quê. Entrei, desci e quando estou a descer, chego, foi tipo o céu, não é? Chego lá abaixo e está o Mike Birbiglia em palco, que é tipo um dos meus ídolos. E à minha frente está um tipo que está encostado lá à porta. Não sei se já viste aquilo. Sim, tem aquelas portas que dão para o palco, não é? Quando desce as escadas. Está lá um tipo encostado à porta e ele estava assim um bocadinho à minha frente e eu dei-lhe assim um toquezinho, tipo, só para ele deixar-me um espaço, só para eu ver. E era o Aziz Ansari. Juro, era o Aziz Ansari. E ele ficou tipo, olhou assim para mim, ele até ficou assim meio... pareceu-me chateado porque pensou que eu ia meter conversa com ele, mas eu não ia meter conversa com ele, só tipo, eu fiquei surpreendido, não é? Mas ele até ficou assim meio incomodado, pensou, este gajo vai me incomodar ou caralho, não.
E depois eu vou à casa de banho, direto, pessoal de fazer xixi, chama a senhora, posso ir à casa, vou à casa de banho, e estou na casa de banho, e está um cavalheiro ao meu lado, de raça negra, pá, enorme, e estamos os dois a fazer xixi, e eu digo-lhe, man, isto é incrível, man, tipo, acabei de descer ali, encontrei o Aziz Ansari, e está o Mike Birbiglia em palco, fogo, isto é a melhor cena do mundo, e ele diz-me assim, olha, eu sou o bouncer, tu tens que sair já daqui, porque não era suposto tu teres descido. E pronto, e foi assim, e levou-me para fora e expulsou-me. Aí nem viste o Mike Birbiglia. Não vi nada, fui expulso. Mas depois voltei, mas também é um ganda galo, um gajo vai-se pôr ao lado do bouncer a gabar-se de como entrou sem saber. Pá, porque eu na altura genuinamente não sabia que tinha entrado ilegalmente. Isso é... Mas pronto, mas depois fui lá montes de noites e vi comediantes lá fantásticos também. Vi alguns que não me disseram nada. Eu tenho esta consciência, eu acho que a comédia stand-up em Portugal, ou pelo menos a malta que eu conheço, já não estamos assim tão longe daquilo que eles estão a fazer. Obviamente não temos um Louis C.K., não temos um Bill Burr, mas a média, se tu fores, e lá tu podes ver muitos comediantes, a média nós não estamos assim tão longe, sabes? A nível de sofisticação, a nível dos temas, dos beats, não estamos assim tão longe deles. Pá, obviamente depois não tens os grandes como eles têm, aqueles grandes executantes de stand-up. Ainda não temos, pelo menos. Mas sim, já disse porque é que estou a falar disto. Estava-te a perguntar se quem é que tinhas visto ao vivo nos Estados Unidos, assim, de nomes mais conhecidos. Foram esses, assim, nos Estados Unidos. Depois, sim, nos Estados Unidos mas foram aí esses. depois conseguiste ver o Mike Birbiglia? Ou... Sim, depois vi o Mike Birbiglia. Noutra noite. Vi noutra noite, sim. Vi-o a fazer. Na verdade, vi o Mike Birbiglia a preparar a testar material para um solo. E então vi-o a fazer. Eu fui 3 turnos de seguida. Eu vi-o fazer o mesmo material 3 vezes, a fazer tipo pequenas alterações no material de vez para vez. Evolução. É muito interessante ver o que é que ele está a testar, o que é que ele não está a testar, como é que ele está a mudar as coisas. E no estilo dele ainda mais. Sim. Foi muito interessante ver isso. Vi também ele agora está com um novo espetáculo que se chama The Old Man and the Pool nos Estados Unidos. Está em tour com um novo espetáculo. E o Aziz Ansari, que encontraste na Comedy Cellar, lançou agora também um espetáculo solo gravado na Comedy Cellar. Pronto. Pois, aquilo é o spot para onde a malta... E depois escreveu um cigarro ao Dave Attell. Cá fora. Cheguei cá fora e quando eles me expulsaram... Quando expulsaram, cheguei cá fora e estavam 2 sentados, não é? O Dave Attell é baixíssimo, não sei se tinhas, eu não tinha noção, é baixíssimo. E estavam 2 tipos sentados lá e eu, mais ou menos, estava um bocadinho com os copos e apetecia-me um cigarro. Até eu fumo quando bebo, fumo um cigarro assim de vez em quando. E cravei-lhes o tabaco. E ele levantou-se, foi simpático, Dave Attell não é assim tão simpático, mas levantou-se, deu-me um cigarro e tal, assim, e eu disse... Tu és... E eu na altura nem me lembro do nome. Tu és aquele gajo. E ele, sim, eu sou aquele gajo. Acendeu-me um cigarro e sentou-se à conversa. E eu, pois, fiquei lá um bocadinho à conversa com ele. O que é que falaram? De comédia e tal, mas é difícil. Que eras comediante? Sim, mas quer dizer, como é que tu dizes isso sem parecer ridículo, não é? É um comediante em Portugal. O gajo, o que é Portugal? Percebes? Tipo, ele é o Dave Attell, é comediante dos comediantes mais conhecidos da Comedy Cellar há 2 décadas. Claro. Eu sou comediante em Portugal. Nem sabe o que é Portugal, quanto mais comediante em Portugal, não é? Pronto, mas foi só giro, sei lá, fumar um cigarro com ele, um bocado à conversa, não foi assim nada de... não mudou a minha vida. Quando estavas em São Francisco, então não tinhas a cena de ir ver stand-up nessa altura? Não, sabes, eu quando estava em São Francisco a fazer o doutoramento, gostava muito de comédia, mas só me dediquei à comédia a sério quando voltei, porque lancei uma coisa com uns amigos que era os Planeta Fluffan, que era um projeto de comédia musical. E foi quando vi os Flight of the Conchords lá e decidi, ok, eu toco música, tenho uns amigos que tocam música, gostamos de fazer comédia, vamos tentar fazer uma coisa. E foi daí que dos Planeta Fluffan que fui para o stand-up. E eu quando estive em São Francisco, muitas vezes quis fazer workshops de stand-up, mas não tinha coragem. Não tinha. Pensava, não, vou-me borrar todo, não quero, não vou. Que idade é que tinhas quando estavas lá? Fiz os meus 20 quase todos lá. 20, ok. Fiz entre os 24... E os 30, será? E os 30, sim. Pois. Estive lá, nessa altura. E arrependo-me muito de não ter feito stand-up lá. Nunca, mas depois chegaste a atuar nos Estados Unidos? Sim, atuei já em São Francisco. Em São Francisco. Depois já atuei em São Francisco, sim. Isso numa visita já lá? Sim, exatamente. Eu ia lá antes do Covid uma vez por ano para uma conferência em janeiro e atuei lá, sim. Cravei a malta. O truque... Onde é que foste atuar? É um comedy club que eles têm lá, como é que ele se chama? Eles têm 2... Está-me a dar uma branca agora, desculpa lá. Mas eles têm 2 grandes lá. Grandes, quer dizer, são os 2 maiores. E fui atuar num open mic que eles tinham para lá.
Não chegaste a atuar em outros sítios? Nos Estados Unidos? Não, pá, não tive, não voltei lá, basicamente, dessa Ok. vez não voltei lá por causa do Covid. Pois. Atuei também em Xangai. O truque quando se quer atuar lá fora, e quem me explicou isto até, quem me falou isto foi o André De Freitas, sim. claro. É, tu arranjas um contacto qualquer, de um tipo qualquer que te está a organizar um open mic, vais ao open mic dele, mesmo que aquilo esteja vazio, fazes teu material lá e depois eles convidam-te para um showcase. E no showcase já é uma coisa porreira. Eu quando fui à Islândia, atuei num open mic na primeira noite que lá tive, fiz uma viagem pelo país todo durante uma semana e depois na última noite que lá estive fui fazer um showcase. Porque eles já me Ok, conheciam, já fixe. tinham falado sobre mim e depois tu és sempre exótico, porque não és do sítio, então eles tipo, abrem sempre espaço para o tipo exótico. Yeah. E se já tiveres feito material, eles sabem que tu não és mau, dão-te espaço no showcase e pá, e é fixe. Isso já é porque já tens público a sério, não ganhas dinheiro, mas já tens público A a sério. Islândia não é assim um país tão grande, portanto... Não, mas tem uma comunidade de comédia grande, curiosamente. Sério? Justamente para a dimensão daquilo, tem uma comunidade de comédia grande em Havia, Reykjavik. assim, espaços de comédia Sim, muitos. sim. Eu, Fixe. pelo menos três espaços de comédia em Reykjavik que eu soubesse. 3 ou 4. Sim, foi muito fixe. Pá, atuei também, pronto, Reino Unido também, Londres, mas Londres é estavas a puxado. dizer Xangai. Tu, pelo que percebi, ias lá muito em viagem à China, em trabalho Sim. à China. Mas eu não tinha bem noção que até na China existisse assim um meio de stand-up comedy, não é? Não só um país em que todas as liberdades estejam garantidas, principalmente a de expressão. O que é que eles diziam? Que havia uma série de assuntos que não se podia falar. Os comediantes disseram-me logo quando eu cheguei. Havia uma série de assuntos que não se podia falar. E eles tinham uma sigla qualquer, os 3 T's, ou o que é, já não lembro o que era. Acho que era, não podias falar Tiananmen, não podias falar Eish, do Xi Jinping, presumo. E havia outra coisa qualquer que também não podias falar. Mas eu não vou para lá, quer dizer, eu tenho zero material sobre Tiananmen, Não, mas, como deves imaginar, não é? Mas por teres atuado lá, como é que percepcionaste como é que é o meio da comédia lá? Porque há certos temas, como estás a dizer, que não podem ser falados, não é? É tranquilo, porque é muito underground, sabes? Eu acho que os censores não andam atrás de ti quando tu estás a atuar para 100 pessoas. Eles andam atrás de ti quando tu pões uma coisa nas redes, no WeChat ou no que for, ou na Weibo, acho eu, Acho que é isso. que chega a milhões de pessoas. Eles normalmente por 100 pessoas estão-se a marimbar, mas ainda assim há coisas que não se podem dizer, ponto, não é? Não se podem falar de todo Hong Kong, tudo isso, não é para Não falar. pode- Não. Isso Zero. foi-te dito quando... Sim, mas Quando dizes atuar. não era preciso, mas disseram por simpatia, não foi por opressão, não foi tipo, se disser a gente chama a polícia, foi só tipo, olha, não fales nisto, tipo, caso não saibas, porque eu não estava lá, não costumo atuar lá, mas nunca pensei em falar sobre isso, atenção, Sim, não é? sim, sim. Nunca pensei nisso. Não, mas deve ser um meio, ou seja, por ser um meio em que está oprimida a liberdade de expressão, fazer stand-up comedy é um ato ainda mais estranho, não é? Sim. Há certos temas que... Sim, pá, mas tens que perceber uma coisa acerca da China, é que eles não acham, quem vive na China não acha que a sua liberdade de expressão está oprimida. Eu acho que este é o que nós, enquanto ocidentais, temos dificuldade em compreender. Eu visitei muito a China e trabalho numa empresa chinesa. Há diferenças fundamentais de valores entre nós e eles, e o valor é uma coisa imutável, não é? Tu tens os teus, eles têm os deles, e os nossos são diferentes dos deles. Por isso, nós olhamos para eles e dizemos: estes tipos não têm liberdade, eles não sentem isso. Por isso, quer dizer, eles estou a dizer, eles parece que há só uma maneira de pensar na China. Obviamente há muita gente a pensar Sim. nas diferentes, mas regra geral, não há essa sensação de que são oprimidos ou que não têm a liberdade de expressão. Não há tanto assim. Por isso o stand-up lá é naturalmente um bocadinho diferente. Há certas coisas que eles não falam porque acham que não devem falar, porque acham que não é apropriado falar, mas não sentem que lhes estão a retirar a liberdade. Nós sentiríamos, atenção. Nós sentiríamos, aliás, enquanto stand-up, se me dizem há uma coisa que tu não podes falar, eu digo, como é que é? Qual é essa coisa que eu vou já Claro. fazer um beat sobre isso? Não Sim, é? exato. Isso é típico, não é? É aquilo que eu chamo de rir na igreja, não é? O comediante faz piadas sobre temas que não se pode fazer porque não se pode fazer. É engraçado que as pessoas dizem isso é politicamente incorreto, ou há temas que não se deve falar. Eu compreendo e aceito, e há muita coisa que eu não faço piadas, mas há outras coisas que eu falo porque não se pode falar. É rir na igreja. Porquê que a gente se ri na igreja? Porque não se pode rir na igreja. Não há nada com graça na igreja. Mas dizem-te, tu não te podes rir. Algumas coisas. Sim, sim, mas não, mas o que eu quero dizer, tipo, é um ambiente que não é propício ao riso, não é? Mas tu riste porque não podes, não é? E eu acho que os comediantes fazem muito isso, há tópicos que não se pode falar e então nós sentimos que temos necessidade de falar sobre aquilo, é inapropriado e por isso é desconfortável e é engraçado. Para nós, sim, mas eu acho que para comediantes chineses, não tanto assim. Mas o que é que sentiste que eram os temas que eles falavam?
A tudo o resto, não é? Do que é que... eu também fazia muito com expatriados, mas também fazia com chineses. Pá, falam do que é ser... Enquanto expatriado, falava-se muito do que é a cultura, o clash cultural entre tu seres um ocidental a viver na China. E há muitas observações interessantíssimas que podem ser feitas sobre isso. Mas também tinhas depois os chineses provavelmente a falarem de relações, vemos coisas que nós falamos cá, como é que é com a tua mulher, como é que é ter dinheiro, como é que é a tua relação familiar, com os teus pais, que lá são relações muito diferentes das nossas. Fundamentalmente procuravam coisas como nós, não é? E havia... Foste a uma noite em inglês, não é? Sim, sim. não foste fazer stand-up na Em língua chinês, nativa, não, não é? não, que eu não sei dizer quase nada. Como é que sentiste que existiam ali pessoas que se calhar gostavam de experimentar o que tu estavas a fazer, ir atuar a outros países, Estados Unidos? Sim. Havia... Havia malta lá que fazia já mini-circuitos. Sim, que fazia já mini-circuitos. Há toda uma comunidade internacional. É fácil atuar fora de Portugal se quiseres. É trocar. Aliás, é o que eu tenho verificado. Eu vou em trabalho, mando uns e-mails antes de ir e normalmente arranjo sempre spots para atuar, desde que as pessoas saibam. Pá, se tem que mandar um vídeo para as pessoas saberem que eu não sou um terrível, porque há muita malta esquisita nisto, mas arranjo sempre spots para atuar e é divertido. Agora não pagam, não é? Eu acho que tens que. Não é? Se queres que uma coisa paga, é outra conversa. Mas sim, havia malta e houve malta que me contactou, inclusive cá em Portugal, para vir às nossas noites em inglês. E eu pus em contacto com o André na altura. Nem foi com o André, na altura era com outra pessoa. Estava a dar agora uma branca no nome dele, que estupidez. Que fazia o Chiado, fazia um comedy club ali no ODD, Trindade. Tiago Paixão? Não, no Tiago Paixão tem o Chiado Comedy Club, não é? Não, no ODD Trindade era um tipo indiano, pá, que chatice, que só falava inglês. Agora acho que já fala um bocadinho português, mas não me estou a lembrar do nome dele. Que foi quem começou com as noites em inglês em Portugal. Okay. E até os apresentei e eles vieram cá fazer. Sim, há muita malta a querer fazer fora. E por cá também costumas então ir fazendo às vezes em inglês? Antes fazia muito mais, agora nem tanto, porque estou a preparar o solo. Okay. Neste momento tenho o solo para acabar de preparar. Tenho um novo podcast com a Pipoca que vai sair agora. Lamento informar-te, mas mais um, não é? Mais um para concorrer com o teu. Tá, obrigado. Já gravámos hoje o primeiro episódio. Como é que se vai chamar? Vai se chamar Pijaminha de Cenas. Pijaminha de Cenas? Sim, é basicamente nós a falarmos do que quisermos. Okay. E porque o primeiro era muito sobre aquela história do divórcio e tinha uma vida curta, naturalmente. Sim. O Pijaminha de Cenas que gravámos hoje o primeiro episódio. Depois também estou a começar a fazer umas VTs, uns vídeos para o 5 para a meia-noite também. Okay. Quer dizer, vamos ver. Mas pronto, ou seja, não consigo perder tempo a fazer noites em inglês só porque aquele material que eu testar lá não vou fazer nada com ele. Estás a perceber? Não me ajuda com o material em português, por isso é só uma questão de disponibilidade, não é mais nada. Sim. Mas então, para futuro breve, Animal de Palco, obviamente. Sim. Novo podcast com a Pipoca. Sim, com a Ana Garcia Martins. Com a Ana Garcia Martins. E conta-me tudo, como estavas a dizer, também vais regressar. Vamos regressar, já temos andado aqui a lutar pelas datas, porque não com o LCC, o Lisboa Comedy Club deu-nos datas rapidamente, mas a produção sou eu, o Pedro Góes e o João Diniz. João Diniz, não sei se conheces, está sim. Da SAP. Da SAP, exatamente, o Pedro Góes o ator, e andamos aqui às lutas para conseguir disponibilidade para todos estarem a ajudar. Mas o Conta-me Tudo é uma coisa que é um podcast que as pessoas gostaram tanto, era um espetáculo que tinha tanta malta fiel, acho que temos que continuar com aquilo. As pessoas gostavam mesmo daquilo, era um conteúdo que as pessoas gostavam mesmo. Houve grandes histórias que ouvi lá, sim. Pois, umas humorísticas e não só, atenção, havia espaço para tudo, sim. Não é? Acho que sim. Eu gostava de retomar isso. Vamos ver agora como é que isso fica. Portanto, muita coisa aí a acontecer. E há uma pergunta que eu faço sempre a todos os convidados. Como é que conheceste o Ricardo? Não espera. É mesmo. Porque toda a gente conheceu, não é? Às vezes as pessoas acontece não conhecerem, mas normalmente as histórias são boas. Sim. Será que a tua também é? Não sei, quer dizer, eu fui almoçar à casa dele um dia. Quer dizer, almoçar não, foi depois do almoço. A casa dele um dia, porque lhe mandei um e-mail, porque eu na altura estava preocupado sobre como é que eu conseguia conjugar a minha carreira profissional com o humor. Eu estava a pensar, porque eu tenho uma carreira profissional mais séria, como é que eu posso ser um humorista credível, sério, uma coisa assim nessa lógica. Até já desisti da ideia. Mas e como ele era sem dúvida a pessoa mais, eu acho que é das pessoas mais credíveis no humor e no geral em Portugal,
Mandei uma mensagem e ele convidou-me para ir lá à casa dele. Mas já tinham interagido ou foi só. Opá, eu acho que foi tu numa de. Deixa lá ver se ele me responde sobre isto. Nós já nos tínhamos cruzado, sim. Ok. Acho que já nos tínhamos cruzado algures. Mas depois fui lá e fumei do tabaco da mulher dele enquanto ele fumava um charuto ou lá o que é que era. E tivemos, ele deu-me imensos livros para ler, por acaso já li, quase todos. Deu-me imensos livros para ler e foi uma conversa muito, muito simpática, muito, Fixe. muito afável. Pronto, é Mas isso. os conselhos não resultaram, aparentemente, é isso. Não, porque, assim, porque não há conselhos. Na verdade, ele construiu a imagem dele, imagino eu, muito também, quer dizer, porque ele é como é, mas construiu a sua imagem, não é uma coisa que se diga como é que se faz, Sim, não é? sim, É acontece, não é? Acontece, foi acontecendo, foi fazendo muitas E depois escolhas, vai-se muitas das percebendo quais emocionais, não é? Uhum. Tal como eu agora, de repente, com o Separados, começo a ter uma imagem pública e começo até a fazer essas escolhas, que antes nem sequer era possível fazer. E as coisas que eu tenho feito é só ser, eu sou só completamente mais ou menos sincero e Mas com toda a gente. pelo que estás a dar a entender, houve uma altura em que se calhar pensaste, se calhar vou-me dedicar só à comédia, é isso? Sim, houve Isso uma já altura não que é, pensei. já é algo em que com que estás confortável. Estou confortável com não me De- dedicar completamente à comédia, sim. Sim. Mas houve uma altura que pensava mesmo nisso. E eu até trabalhei no Observador a fazer os programas da manhã um bocadinho na lógica de como é que eu consigo agora, se quer vir mais para as crónicas, mais para o humor político. Mas não é muito a minha... Acho que não é muito a minha praia. Não é muito a minha praia. Tenho visões super firmes, super liberais, na verdade. Super firmes, liberais progressivas, progressistas, sobre temas políticos e tudo isso, e toda a gente me conhece, sabe, mas acho que não tem tanta graça, percebes? E eu sinto um bocadinho, e estávamos a falar sobre isso lá fora, eu sinto um bocadinho que estar a usar o humor para atacar outras pessoas ou para puxar o teu ponto de vista político é bom e tem sentido, até porque eu acho que as pessoas que o estão a fazer no lado em que me interessa, mas pá, também é uma coisa, às vezes, se calhar podemos fazer humor só para entreter as pessoas, percebes? Só para fazer as pessoas rir. Eu tenho Sim. saudades de piadas que só para fazer rir. Percebes? Que não são piadas que não são para mudar o mundo. Faz-me falta isso. Lembras-te do tempo em que Sim. lembras desse tempo? Acho que ainda há, acho que ainda há. Não é? Que um gajo... Acho que ainda há para tudo. Mas eu sinto falta disso, percebes? E eu acho que o humor para mim, eu gostava muito de ser uma pessoa que dava, entretia as outras pessoas, que lhes dava prazer. Por exemplo, acho imensa graça a ideia daqueles talk shows antigos em que as pessoas entravas na casa das pessoas e as pessoas estavam ali contigo 1h30 e aquilo fazias parte da família, não é? Aqueles os antigos, quer dizer, o Letterman nem é assim tão antigo, Johnny mas Carson. Johnny Carson, não é? Esse tipo de coisa. Eu tenho guardo uma grande mística disso. Pronto, obviamente que aquilo que o Jon Stewart fez foi revolucionário e importantíssimo, mas acho que não é a única coisa que há. Claro. Sim, mas foi assim que eu conheci o Ricardo Araújo Pereira. E depois Então, tenho uma uma boa história para te história. contar sobre ele, mas vou contar em off, porque É? não posso contar em on. Muito bem. Opa! Para terminar, voltamos ao Nate Bargatze, Exatamente, Agora já muito disse bem, bem. corretíssimo. Com mais um beat dele, neste caso que fui eu que escolhi. David, muito obrigado por teres vindo. Não se esqueçam de comprar bilhetes para o Animal de Palco, que vai estar aí em Lisboa e no Porto, e depois todos os outros projetos que o David já disse que vai lançar. Atenção, podcast ouçam menos. Mas o Conta-me Tudo podem escutar, mas o podcast ouçam menos. David, muito obrigado. Muito obrigado. I gotta get in shape. Not this shape. It's not a good shape. Something. I gotta get really. I thought I was like, oh, I'm doing an hour special. That would motivate me, and here we are. I tell people I gotta get back in shape. I've never been in shape, you know? Like most people, like if I can get back to my 20s, I would have to go back to 7. If I could get back to when I was 7, I was just killing it. I ordered the P90X videos. I thought I could do that. Never worked out a day in my life, so let's do what the Navy SEALs do. You know why I ordered it? Because in the commercial, you know they have like a before body and after body? And I was blown away by the before body. I thought that's what you get to look like. I was like, that guy looks great, you know? I would love to look like him. Then I saw the after body. I was like, does the before body guy have a DVD? Because that guy seems more my speed, you know? Podes acompanhar o David Cristina no Instagram em Senhor Cristina.
Segue-nos também em humoraprimeiravista.podcast no Instagram e eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, edição, pós-produção de áudio e apresentação são feitas por mim, as fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, jingles e genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, quem dá a voz é o Tiago Filipe e o Rui Mirama. As ilustrações são do Nuno Amaral, o logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.